Bom, a quinta pergunta enviada pelo GPC foi em que caso eu devo fazer a mastectomia, né? Então vamos falar um pouquinho de tratamento cirúrgico. A mastectomia ela está indicada em tumores em que você não consegue fazer a cirurgia conservadora da mama, que é a quadrantectomia ou a adenectomia da mama, ou sua retirada parcial do tumor. Isso ocorre em tumores localmente avançados, né, que a gente chama de tumores inflamatórios da mama, tumores que já tem uma axila comprometida, tumores de uma mama muito grandes, não tão grandes, mas uma mama muito pequena, o que o mastologista chama de desproporção tumor-mama, nessa relação, tá? E em casos de recidiva tumoral. Exemplo, a paciente fez um tratamento cirúrgico, uma retirada parcial da mama, uma quadrantectomia com proposta curativa. Geralmente faz a biópsia do linfonodo sentinela para ver se esse gânglio está comprometido e é necessário ou não esvaziamento da axila. E se a margem cirúrgica, ou seja, se o patologista no ato cirúrgico olha aquele pedaço extraído pelo cirurgião e vê que está comprometido, o cirurgião pode resolver converter aquela cirurgia que era parcial, uma quadrantectomia, em uma mastectomia radical, tá? Cada vez mais em desuso, ainda muito usada, mas cada vez mais em desuso. Por qual motivo? O tratamento hoje do câncer ele é multidisciplinar, e já falando de tratamento, que é a sexta questão que o GAPC me incumbiu de responder, o tratamento do câncer de mama, de todos em geral, é multidisciplinar, né? O caso precisa ser discutido por um tumor board, com especialistas oncologistas clínicos, radio-oncologistas, mastologistas, cirurgiões oncológicos, patologista, enfim, a gente precisa, a equipe multidisciplinar, né, e levar ao paciente a melhor decisão. Por quê? Porque o sequenciamento do tratamento, ele pode ser diferente. Por exemplo, em tumores triplo negativos e tumores HER2 enriquecidos, o tratamento geralmente começa com a quimioterapia. Por que eu falo geralmente? Às vezes, se o tumor é muito pequeno, o cirurgião acaba operando upfront, né, de início, já no início do tratamento. Mas, geralmente, a gente começa com um tratamento quimioterápico, tá, com drogas alvos inteligentes, para que esse tumor regrida e essa regressão possibilite uma cirurgia mais conservadora ainda da mama, com melhores resultados estéticos. E também existe um outro fator, a gente sabe que quando a gente começa com um tratamento pré-operatório, neoadjuvante, para esses subtipos de tumores, a gente tem um endpoint, a gente consegue observar se as pacientes em que houve uma regressão importante, que a gente chama de resposta patológica, isso está relacionado a um ganho de sobrevida, ou seja, aquelas pacientes que respondem muito bem à quimioterapia pré-operatória, mesmo que tenham doença localmente avançada, o prognóstico dela, se o tumor desaparecer completamente, o prognóstico dela vira de uma paciente com tumor inicial. Fantástico, né? Mas mesmo assim a paciente tem que operar. Eu falo isso porque eu já tive 2 pacientes que se recusaram a operar e a doença voltou depois metastática, enfim, e um cenário muito ruim. Então o tratamento ele pode ter um sequenciamento diferente. Sempre eu falo, olha, a paciente do seu lado não necessariamente oncologia não é uma receita de bolo, cada vez mais o tratamento é individualizado, tá? O tratamento o sequenciamento também individualizado, mas basicamente o tratamento é composto por cirurgia, quimioterapia, quimioimunoterapia ou droga-alvo molecular, a radioterapia, tá? E obviamente, em alguns casos, a parte de reabilitação e a parte de oncoplástica mamária, né? Colocação de prótese, endoprótese e tudo mais, que fazem parte do tratamento, além do bloqueio hormonal, que é a hormonioterapia, que muitas pacientes fazem, o uso de tamoxifeno, anastrozol, letrozol. Muitos de vocês que vão estar me assistindo aqui conhecem essas medicações ao longo de 5 ou 10 anos, a depender dos fatores de risco. Então, o que fica para casa dessas 6 perguntas o câncer de mama tem cura, a maioria dos casos são curáveis, por isso a importância da gente fazer o diagnóstico precoce dessa doença, com rastreamento populacional a partir dos 40 anos com mamografia, e para mulheres jovens com histórico familiar antes, e aí
ou ultrassom e ressonância são importantes, além do exame físico, histórico, familiar. Procure um serviço médico que tenha grande experiência para você ser tratada, em que seu caso seja discutido com grandes profissionais, oncologistas clínicos, radio-oncologistas, cirurgiões oncológicos, para que o sequenciamento seja o mais adequado. E cada vez mais nós estamos fazendo uma avaliação genética do tumor, para que a gente saiba escolher a droga certa para a sua doença específica. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer. O Grupo Instituto do Câncer Brasil tem uma unidade em Taubaté, nós estamos à disposição para atendê-los e para o que for necessário. Conte conosco. Um abraço.